Bem, pessoal, então agora vamos dar continuidade na nossa aula. Vamos falar agora sobre o fígado, né? Essa glândula que é o maior órgão interno do corpo e a glândula mais pesada, certo? Que pesa aproximadamente aí 1.400 gramas. O fígado ele vai ter um formato trapezoide, ou seja, semelhante a um trapézio. Por favor, pense em um formato de um trapézio mesmo, de uma forma em 3D. O fígado ele vai estar localizado no hipocôndrio direito de uma forma predominante. Então percebam aqui, olha, predominantemente o fígado vai estar localizado no hipocôndrio direito. Ele vai se expandir para a região do epigástrio. E aí eu posso pegar uma pontinha aqui do fígado, por exemplo, nessa imagem, aqui no hipocôndrio esquerdo, mas predominantemente hipocôndrio direito e porção epigástrica. O fígado é um órgão intraperitoneal, ou seja, ele é quase completamente recoberto por peritônio. Ele vai estar localizado na caixa, ele vai ser localizado, não, ele vai ser protegido pela caixa torácica e pelo diafragma. Como vocês devem lembrar, a abertura inferior do tórax, como vocês estão observando aqui, ela vai ser recoberta pelo diafragma e o diafragma tem um formato de cúpula. Então, como o diafragma tem um formato de cúpula, alguns órgãos abdominais eles vão ser protegidos pela caixa torácica e um dos exemplos é o fígado. E o fígado vai possuir duas faces, uma diafragmática e uma visceral. Vamos lá. Face diafragmática, como o próprio nome está dizendo, aquela que vai estar em contato com o músculo diafragma. Aí preste atenção, quando eu for levar em consideração em vistas, isso daqui é uma vista anterior. Então, observe que essa porção aqui ó, vai estar em contato com o músculo diafragma. Então, a porção anterior do fígado, superior do fígado, que é essa porção, é a linha aqui, e a porção posterior, que vocês não estão vendo, ela vai ser a face diafragmática. Poxa, Bruno, eu não estou vendo a posterior, não se preocupe, depois eu vou mostrar para vocês. Mas a porção posterior, lembra que o diafragma é um formato de cúpula, então ela inicia aqui, e aí depois chega o ápice aqui na região superior, e depois desce para trás. Essa descida para trás do diafragma é a porção posterior da face diafragmática do fígado. E a porção visceral do fígado só é a porção inferior, tá bom? E aí a diafragmática, ela tem um formato convexo. É formato convexo por quê? Porque ela segue a cúpula do diafragma. E a visceral, ela é plana. O que eu estou mostrando para vocês é a face visceral do fígado vista anterior. Face visceral vista anterior. Então, primeiro, músculo diafragma. Observem aí o músculo diafragma. Então, o músculo diafragma foi seccionado e aí você consegue observar que um dos ligamentos que liga o fígado ao diafragma é chamado de ligamento coronário. Esse ligamento coronário que eu estou mostrando para vocês é o ligamento coronário anterior, porque eu também tenho um ligamento coronário posterior. Por quê, Bruno? É porque você está vendo uma vista anterior, você está vendo o ligamento coronário, né? E aí, o ligamento coronário anterior e posterior, eles vão se unir nas bordas do fígado. E aí eles vão formar os ligamentos triangulares. É isso que eu estou querendo mostrar. Os ligamentos triangulares, eles vão ser a união dos dois ligamentos coronários. O ligamento coronário anterior, que você está observando nessa vista, e o ligamento coronário posterior, que eu vou mostrar em uma outra vista, certo? Em uma outra imagem, tá? E aí, mais a união do ligamento coronário anterior e posterior forma aqui os ligamentos triangulares. Esses ligamentos são importantes porque, imagina, você vai fazer uma retirada, né, uma hepatotectomia doadora, né, para um transplante hepático. Uma das regiões que você vai ter que incisar vai ser esses ligamentos coronários. Então você vai cortando os ligamentos coronários do doador. Lembrando, eu estou falando de um transplante pós-mortem, certo? Uma pessoa teve um acidente vascular encefálico e aí está doando o fígado nesse caso, certo? Então vai ser o fígado inteiro. Então nesse caso você vai cortar aqui os ligamentos coronários por completo para você levar para o receptor, tá? Ligamento falciforme é a única estrutura que advém de uma estrutura peritoneal embrionária que é chamada de mesentério ventral, é o ligamento falciforme. Ele é chamado de ligamento falciforme porque ele tem um formato de foice. E o ligamento falciforme, gente, ele tem a função de ligar o fígado à parede abdominal anterior. Aí você pensa assim, mas poxa, Bruno, não tem nenhuma imagem aí? Vou dar uma dica. Lá no grupo do Telegram, eu enviei para vocês um vídeo de uma histerectomia. Nesse vídeo, quando a câmera entra,
o profissional, ele faz toda uma visualização da cavidade abdominal. E aí nessa visualização da cavidade abdominal, ele olha o estômago, ele olha o aumento, ele olha as bis, ele olha o fígado, e aí ele também vai observar o ligamento falciforme. E aí vocês vão observar que é um ligamento, né, uma estrutura mesmo peritoneal. Você vai olhar como se fossem umas gordurinhas partindo do fígado até a parede abdominal anterior. Esse é o ligamento falciforme. E continuando o ligamento falciforme ele vai dividir o fígado em dois lobos. Essa divisão a gente chama de divisão anatômica. Por favor, é uma divisão anatômica, uma divisão que você olha por fora, tá? Então, macroscopicamente, né, de uma forma morfológica que você olha, o ligamento falciforme divide o fígado na sua face diafragmática em lobo direito e lobo esquerdo. Repito, isso é uma divisão anatômica. Por quê? Porque não é uma divisão funcional. Só é uma divisão macroscópica, somente anatômica. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê não é funcional. E continuando com o ligamento falciforme, você está observando aqui um remanescente embrionário, que é chamado de ligamento redondo. Bruno, mais outro remanescente embrionário? Sim. Vamos lembrar alguns remanescentes embrionários importantes? Ligamento umbilical mediano, úraco. Ligamento umbilical lateral, artérias umbilicais. O ligamento redondo é o remanescente embrionário da veia umbilical, ou seja, o sangue da placenta que está vindo lá da mãe, ele alcança o feto aqui alcançava o feto aqui por esse ligamento redondo, pela veia umbilical. Então o sangue vinha da mãe e passava por esse vaso sanguíneo, que era um vaso sanguíneo. Então antes de chegar na circulação corpórea do feto, todo o sangue que vinha da placenta primeiro passava pelo fígado do feto. Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque caso venha, por exemplo, algum componente tóxico, alguma coisa que vinha pela mãe, glicose, enfim, qualquer coisa, nutrientes, componentes tóxicos, antes de chegar no feto, passava pelo fígado antes de chegar em todo o corpo do feto, passava pelo fígado dele, certo? Então, o fígado do feto já funcionava aí como se fosse um filtro. É muito semelhante ao que eu vou explicar para vocês na próxima aula de vascularização abdominopélvica relacionada ao sistema porta. É como se fosse um sistema porta. Todos os nutrientes que advêm da mãe, antes de ir para o coração, vai passar pelo fígado. Só que agora não é uma veia porta hepática, e sim a veia umbilical, tá? Que está vindo lá da placenta. E aí, gente, estou mostrando para vocês impressões costais. Bruno, como assim? O que é impressões costais? Se vocês observarem com carinho aqui, observem aqui que vocês estão chegando a observar como se fossem pequenas depressões que indicam, bem aqui onde a costela tocava. Basicamente, impressão é isso. A única impressão que vocês observam, né, na parte diafragmática, na face diafragmática, são as impressões costais. Agora vocês estão observando a face visceral do fígado. Então é uma vista inferior do fígado, certo? Bruno, não é uma vista posterior? Não. Eu vou mostrar a vista posterior daqui a pouco, certo? Então, por que eu sei que não é uma vista posterior? Por causa daqui da veia cava, certo? A veia cava aí está um pouco inclinada, está estranha. Então, diante disso, é por isso que eu sei que é uma vista inferior, tá? Então, veia cava inferior, de uma forma bem evidente, eu consigo observar ela. Eu também consigo observar a vesícula biliar, que nós iremos estudar na próxima aula, tá? Na próxima aula, próxima videoaula, eu falo aí sobre a vesícula biliar. Bem, continuação do ligamento redondo e também aparece aí um outro ligamento, que é outro remanescente embrionário, que é o ligamento venoso, certo? Bem, agora eu vou utilizar aqui uma canetinha para falar umas coisinhas para vocês, tá? Vamos dividir aqui o fígado, a face visceral do fígado. Eu vou dividir a face visceral do fígado assim, ó. Vou seguir o ligamento venoso. Isso daqui, gente, não está em livro, certo? É uma forma didática que eu faço, tá? Vou seguir aqui o ligamento redondo, tá? Então, seguir aqui como se fosse uma reta, tá? Beleza? Agora eu vou seguir aqui a veia cava e vou continuando aqui na vesícula biliar. Pronto. Já fiz. E agora eu vou utilizar aqui, gente, o hilo hepático. O hilo hepático, depois eu vou explicar para vocês, é onde entra aqui a tríade portal, que eu já expliquei para vocês qual é a tríade portal, mas eu vou repetir daqui a pouquinho. Perceberam que formou um H? Pois então, o que acontece? Na face visceral do fígado, o fígado ele é dividido em 4 lobos. E quais são esses lobos? Lobo esquerdo,
lobo direito. Bruno, não está ao contrário? Não, não está ao contrário, certo? Isso daqui é uma face inferior, uma vista inferior, lembra? E aí, o lobo caudado e o lobo quadrado. Lobo caudado, gente, aqui eu coloquei processo caudado, é porque tem alguns livros que separam só processo caudado aqui e aqui a outra porção do lobo caudado, tá? Mas aí vamos considerar lobo caudado por completo, toda essa região, tá? Toda essa região, lobo caudado. E esse daqui parece bem evidente, né? Lobo ou processo, lobo quadrado, não nada de processo, lobo quadrado, tá? Então, lobo caudado, lobo quadrado, lobo direito e lobo esquerdo. Anatomicamente, repetindo, tanto o lobo caudado quanto o lobo quadrado, eles fazem parte do lobo direito, anatomicamente, certo? Mas o ideal, se eu cobrar aí de vocês, apontar para aí em qualquer momento, ou um cirurgião apontar para vocês, vocês têm que responder é lobo caudado ou lobo quadrado, tá? Não fala lobo direito, não, certo? Lobo caudado ou lobo quadrado, certo? Então essa daqui é uma das características da face visceral do fígado. Acabou? Claro que não, tem muita coisa, certo? Então bora lá, vamos falar aqui. Aqui é a região chamada de área nua do fígado. O que é a área nua? Lembra o que é a área nua? A área nua é a região do órgão onde não é recoberta por peritônio. E esse daqui é a região que não é coberta por peritônio. Percebam que aqui você está observando o peritônio, ok? E aqui você não consegue observar. Aí vocês podem perguntar, mas pô, Bruno, por que não é recoberto pelo peritônio essa estrutura? É porque ela está em contato com o diafragma. Ela está em íntimo contato com o diafragma, então nesse sentido ela não vai ser recoberta por peritônio, tá? Então, área nua do fígado, a área do fígado que não é recoberta pelo peritônio. Para curiosidade de vocês, gente, eu esqueci de falar, mas essa porção aqui, gente, é o que nós chamamos de ligamento coronário posterior, certo? Então essa daqui é a porção do ligamento coronário posterior, bem aqui o ligamento triangular esquerdo e bem aqui ligamento triangular direito, certo? Eu vou mostrar em outras imagens, mas já colocando aí para vocês. Então, continuando. Várias impressões, gente. Ó. Impressão, aqui é impressão esofágica, aqui é impressão gástrica. O que é impressão? A região assim que fica assim com o formatinho do órgão, porque ele está pressionando. Olha, a impressão da suprarrenal, a impressão renal fica muito evidente, certo? Olha, a impressão renal, lembrando que esse daqui é do rim direito, certo? Impressão do rim direito. E aí eu tenho outras impressões. Impressão cólica, essa impressão cólica é do colo. Na verdade, não é bem do colo. É do colo, mas a região específica chama flexura cólica direita ou flexura hepática, certo? A gente vai falar sobre isso quando a gente for estudar colo, tá? E aqui a impressão do duodeno, certo? Que parte do duodeno também fica em contato aí, tá? E aí, repetindo para vocês, ó, toda a região que nós chamamos de hilo hepático, que é o local em que entra a tríade portal, certo? Em que a tríade portal é composta por essa daqui, ó, artéria hepática própria, ducto colédoco e a veia porta hepática. Então, no hilo hepático entra essas três estruturas. Só entra isso? Não, gente. Entra outras coisas. Entra vasos linfáticos, vai entrar também nervos, etc. Mas o foco anatômico, você olha assim, você consegue observar essas três estruturas, tá bom? Bem, aí nessa vista que eu estou mostrando para vocês, gente, vocês estão verificando aqui a região do fígado, todas as suas relações. Olha, ele tocando aqui, olha, no rim, ele aqui, como eu levantei, mas ele tocando aqui, por exemplo, ele iria tocar aqui na flexura hepática, na impressão cólica, que gera a impressão cólica, que o nome é flexura cólica direita ou flexura hepática. Se você observar, olha, ele toca aqui também um pouquinho no duodeno, um pouquinho aqui no estômago, um pouquinho aqui no esôfago. Basicamente, você consegue observar essas relações. E aí no fígado, gente, você lembra que tem o aumento menor, e o aumento menor ele conecta o fígado ao estômago, a curvatura menor do estômago. Essa daqui é o ligamento hepatogástrico e esse daqui é o ligamento hepatoduodenal. É nesse ligamento hepatoduodenal que eu encontro a tríade portal, né? Como vocês estão observando nessa imagem, olha, agora aqui vocês estão observando direitinho a tríade portal. Então, ligamento hepatogástrico, ligamento hepatoduodenal, e aí você está observando a artéria hepática própria, essa daqui, tá? Artéria hepática própria, a veia porta hepática e aqui o ducto colédoco. Eles estão no interior do ligamento
hepatoduodenal. Pelo amor de Deus, memoriza isso, que isso é muito importante, tá? Você, com certeza, alguém vai te perguntar um dia. Agora sim, essa daqui é uma vista posterior do fígado, certo? E aí vocês estão vendo ele se encaixando, ó, a região aqui da área nua do fígado. A área nua do fígado se encaixando aqui na região do diafragma, tá? Pessoal, uma questão muito importante para vocês é o seguinte, vou só voltar para não ter dúvida. Quais são essas três estruturas, né? A artéria hepática própria, que vai levar o sangue rico em oxigênio, nutrientes para o fígado, certo? Aqui, a veia porta hepática, que vai levar todo o sangue venoso, certo? Sangue venoso, lá do trato gastrointestinal, mas também vai levar nutrientes, mas esses nutrientes vai fármaco, vai produtos tóxicos, vai tudo aí para o fígado fazer uma filtragem. E aqui o ducto colédoco, só que o ducto colédoco ele retira a bile do fígado, certo? Ok, Bruno, então tanto a veia porta hepática quanto a artéria hepática está levando suprimento sanguíneo para o fígado. E quem é que retira? Aí nessa imagem vocês conseguem observar. Eu prefiro utilizar esse lado aqui, tá? Porque eu acho que fica mais evidente. Vocês estão observando as três veias aqui? Essas daqui são as 3 veias hepáticas. Repito, veia hepática. Veia hepática, só, acabou. As 3 veias hepáticas, elas drenam diretamente na veia cava inferior. Então, a drenagem sanguínea do fígado são pelas 3 veias hepáticas, certo? Essas 3 veias retiram sangue do fígado. A veia porta hepática leva sangue para o fígado. Vocês já estudaram o sistema porta, eu já cansei de explicar o sistema porta para vocês lá em farmaco, fiz até alguns esqueminhas, etc. Mas, eu acho que agora vocês já devem entender mais ou menos, estamos colocando nome aí mesmo a cada estrutura, tá bom? Aqui algumas variações anatômicas do fígado. Gente, não é especificamente, não quero que vocês memorizem cada uma, é só para vocês terem mais ou menos uma ideia em mente, que às vezes nunca vai ser aquele fígado todo bonitinho, você pode encontrar aí várias variações, aí eu estou mostrando aí algumas para vocês. E aí começa a brincadeira legal. Como assim, Bruno? Como é que começa a brincadeira legal? Não estou entendendo. É o seguinte. Eu não vou cobrar isso para vocês, gente. Eu não vou cobrar, né? Porque eu acho que o HD de vocês já está chegando, já está ficando estourado. Mas eu quero que vocês entendam que o fígado, ele é dividido em forma funcional. O ideal é que você tenha uma noção disso, certo? De forma funcional, o fígado ele é dividido nessa porção na face diafragmática, na face visceral vocês vão ver que aparecem outros aí, tá? Então, não tem muito assim, não é muito complicado, certo? Mas o nome, certo? O nome das estruturas é basicamente segmentos, é por segmentos, né? Então, tu tem segmentos, essa porção aqui são segmentos anteriores, certo? Aqui são os segmentos posteriores, certo? Então, segmentos anteriores, segmentos posteriores, certo? E aí você vai brincar com lateral direito, medial direito. Então, se é lateral, é lateral. Se é medial, certo? Então, sempre você vai dividir essas porções, tá? Então, eu não vou querer memorizar, não quero que vocês memorizem, entendeu? Mas é como se fosse assim. Vamos tentar brincar um pouquinho, só para, se vocês querem brincar, vocês vão brincar assim, ó. Então, todo mundo é segmento, né? Vamos imaginar, todo mundo é segmento. Agora eu vou pegar e vou dividir aqui no meio o fígado. Pufit. Essa divisão que eu fiz, gente, foi uma divisão funcional do fígado. A divisão anatômica é por aqui, ó, no ligamento falciforme. Aqui eu estou fazendo uma divisão funcional. Então, eu dividi o fígado no meio dele. Então, tudo que tiver para esse lado é direito. Tudo que eu tiver para esse lado... Opa, gente, desculpa. Mas, enfim, vocês entenderam. Lado direito, lado direito, lado direito. Tudo que tiver para esse lado é lado direito. Para cá também, certo? Tudo do lado... Agora é para o lado esquerdo. Esquerdo, esquerdo. Vocês já estão vendo que aqui tem uma diferença aqui, né? Nessa porção mediana, né? Mas tudo bem. Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo aqui, tá? Pronto. Pronto. Já dividiu direita e esquerda. Agora, vamos dividir em lateral e medial. Vamos dividir em anterior e posterior. Então, tudo que tiver na frente, tudo que tiver embaixo, desculpa, é anterior. Então, aqui é anterior,
aqui é anterior, aqui é anterior, aqui é anterior. Certo? E tudo que estiver em cima aqui, gente, é posterior. Então, aqui é posterior, aqui é posterior, aqui também é posterior, e aqui é posterior. Agora, vocês estão vendo, ó, PD, AD, PE, PE, AE, AE. Agora eu preciso diferenciar esses daqui, ó, entre um lado e o outro. Aí a diferença é, quem estiver mais lateral, pega lateral aqui, aqui é medial. Aqui é lateral, aqui é medial. É a mesma coisa. Aqui, nesse caso, né, nesse caso aqui, é medial, medial, lateral, lateral. Você pode chamar assim. Sendo que esses dois aqui, gente, essas duas estruturas, você pode chamar de parte superior ou parte inferior do segmento medial esquerdo. Você pode chamar dessa forma, tá, gente? Mas isso daí é, sabe, como é questão de anatomia, enfim. Mas vocês podem fazer essas divisões aqui, que também são divisões aceitas, tá? Se vocês quiserem, então vai lá. Nome desse... Agora eu vou pegar só o laserzinho aqui, gente. Opa, cadê o laser? Pronto. Agora é só pegar o laser. Segmento posterior lateral direito, segmento anterior lateral direito, segmento posterior medial direito, segmento anterior medial direito. Pronto, aí você vai brincar, tá? É uma forma que vocês podem utilizar, tudo bem? Aí aqui, gente, também é da mesma forma, certo? Aqui é um pouquinho mais complicado. Você tem aqui o lobo caudado que vocês estão observando, ele é mais dividido, ele é mais complicado, sabe? E aqui você também tem um lobo quadrado, que ele é considerado como se fosse um segmento sozinho, tá? É por esse motivo aqui, olha, que tem essa parte superior e inferior, é devido aos dois segmentos aqui, ó, o lobo quadrado e ao lobo quadrado. Então, vamos voltando, olha a corzinha. Aqui tá roxinho, aqui tá roxinho, ó. Aqui tá um tom mais azulado, aqui está um tom mais azulado. Então, basicamente, isso daqui refere-se como se fosse a região do lobo caudado e essa região refere-se como se fosse a região do lobo quadrado na face visceral, tá? Então, gente, tá aí uma brincadeira. Se vocês quiserem estudar com mais detalhes, vocês também podem estudar, tá? Mas a divisão funcional é isso, tá, gente? Percebam. É porque cada região funcional vai receber um ramo da veia porta-hepática, um ramo do ducto colédoco e um ramo da artéria hepática própria. É por isso que isso daqui, cada divisão funcional, é por isso que essas divisões são chamadas de divisão funcional. É porque ela está recebendo uma porção, um ramo daquelas três da tríade portal. Então, como eles estão recebendo um ramo da tríade portal, então eu estou recebendo um ramo da veia porta hepática, que está trazendo o sangue do sistema digestório, um ramo da artéria hepática própria, que está trazendo nutrientes, está trazendo oxigênio, e também eu vou ter um ramo do ducto colédoco que vai retirar a bile desse segmento, tá? Então lembra uma coisa, daqui a pouquinho eu vou mostrar também outra imagem, mas olha só, lembra, veia porta hepática está trazendo o sangue para o fígado, a artéria hepática própria está trazendo o sangue para o fígado. Agora, o ducto colédoco vai retirar a bile do fígado. Então, o sentido desses vasos é diferente, certo? Dessas vasos não, desculpa, dessas estruturas. E aí vocês estão observando aqui, gente, que cada um ele possui cada segmento desses vai receber. Se vocês observarem, por que é tão complexo o lobo caudado? Olha, porque o lobo caudado recebe muitas variações. Olha, ele recebe 3. Só o lobo caudado ele recebe 3. Olha, 1, 2, 3. Vou só voltar para vocês observarem, olha. Lobo caudado, aqui que vocês estão observando. E olha aqui, olha. 1, 2, 3, desculpa, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Recebe 4. Deixa eu voltar aqui, repetindo, ó. 1, 2, 3 e 4. Olha aí. Um segmento, outro segmento, outro segmento e outro segmento. Tudo bem? O fígado é bem complicado, assim, quem gosta de hepatologia vai estudar muita física, vai estudar muita anatomia do fígado. E aí, olha só, mais uma imagem, essa imagem
ela também ela está representando como se fosse regiões assim de alguns segmentos, né? E aí, como vocês estão verificando, olha, uma porção recebendo um ramo da artéria, da artéria, da artéria hepática própria, um ramo da veia porta hepática e está retirando a bile. E essas setinhas aqui, elas estão perfeitas. Aí depois chega lá capilares, etc. Vocês vão estudar isso na histologia com o Atsu, certo? E aí, depois que gerar toda aquela histologia, capilares, etc., aí você vem a veia hepática e vai retirar o sangue do fígado, certo? Aí vai retirar os metabólitos já que são gerados aqui no fígado, por exemplo, você pegou um fármaco e esse fármaco foi metabolizado, beleza, então ele já foi aí colocado uma hidroxila, um glucoglucuronil, foi feita alguma coisa que deixou esse fármaco mais hidrofílico, por exemplo, tá bom? Isso a gente falou lá em farmaco, tá bom? Mas enfim, lembre, então aqui o sangue está chegando no fígado, certo? E aqui o sangue está saindo do fígado. Veia porta hepática, artéria hepática própria e aqui a veia hepática. Beleza? E aí, pessoal, na nossa próxima aula vamos falar um pouquinho sobre vesícula biliar e ductos biliares.